Quando é que o médico, então, ele vai pedir esse tipo de amostra para a gente avaliar no laboratório? Sim, assim como os exames, né, de sangue, né, os exames laboratoriais, o líquor ele tem as suas indicações e também as suas contraindicações. Só lembrando que o líquor, a coleta do líquor, ele é um procedimento médico, tá? Então somente um médico treinado, ele pode então fazer a punção do líquor. Então outro profissional como biomédico, farmacêutico, o próprio enfermeiro, né, ele não tem autorização, né, não tem a autorização de poder fazer, então, a coleta do líquido cefalorraquidiano, do líquor. Então, quando o médico ele solicita o exame do líquor, então ele tem um certo direcionamento de alguma suspeita diagnóstica. E quais são elas? Existem algumas academias, como a Academia Brasileira de Neurologia, Academia Americana de Neurologia, que ela coloca algumas indicações das punções. Basicamente, quando há uma suspeita de infecção do sistema nervoso central, quando há uma suspeita de metástases ou de tumores primários do sistema nervoso central, quando há suspeitas de doenças desmielizantes, quando há uma suspeita de doenças também autoimunes que afetam o sistema nervoso central, a própria quimioterapia intratecal, né, que é injetar o quimioterápico no sistema nervoso central, é também uma indicação para poder se fazer a punção do líquor, né? É, e também tem as contraindicações, quando não se pode puncionar o líquor, que seria quando o paciente tem uma plaquetopenia abaixo de 50 mil, tá? Porque tem um risco grande de sangramento, né? E pode vir a ter esse sangramento dentro do sistema nervoso central. Pacientes que tomam anticoagulantes, tá? Que esteja com RNI, né? Elevado. Pacientes também que tenham infecções nas regiões aonde se faz então a punção, por exemplo, o líquor é feita coleta na região lombar, né? Ou também, assim como a gente já até falou em uma outra aula, esses locais, né? Mas nós temos também a punção ventricular, nós temos uma punção occipital, que é na nuca, né? Onde que pode se fazer também, apesar que é uma coleta que hoje ela é contraindicada, ela só pode ser feita quando na região lombar ou nas outras regiões não é possível fazer a coleta, porque tem um risco de sangramento maior, né? Porque passa artérias muito próximas da cisterna. Então, assim, basicamente é isso. Então, assim, todas as doenças, né, que podem acometer o sistema nervoso central, ela está ligada diretamente, às vezes, com a análise do líquor. São raras as doenças que não têm essa ligação diretamente com o líquor. Interessante essa questão aí da plaqueta, eu realmente não sabia, interessante mesmo. Além das meningites, temos outras doenças a suspeitar no líquor, porque é muito No, disso, né, professor? Toda vez que eu ouço falar de líquor por um terceiro, ele tá fazendo essa correlação só com a meningite. Então tem muita doença como ah, uma dessas condições que o senhor também passou aí, né? Não é só sim, meningite. e isso é um fator muito interessante, porque assim, quando não se tem dentro do laboratório um real setor que trabalhe com o líquor mesmo, de forma assim profissional, sempre vai associar o líquor à meningite. Por quê? Porque na maioria dos laboratórios que tem uma rotina, essa rotina, mesmo que ela seja pequena de líquor, geralmente é o laboratório que se trabalha dentro de um hospital. Então, uma hora ou outra, vai chegar aquele paciente com suspeita de meningite e vai se funcionar o líquor. Quando nós trabalhamos com o líquor de uma forma profissional, no qual nós recebemos todas as indicações, praticamente, do líquor, a gente percebe que
o líquor, se a gente colocasse em um gráfico, tipo pizza, por exemplo, a menor fatia da análise do líquor é de meningite. Nossa. Então, assim, as neuroinfecções, elas não assim, de forma direta, está associada com as meningites agudas. As neuroinfecções, nós temos as meningites agudas, que geralmente são as bacterianas, tá? Algumas virais também, consideradas como agudas, mas nós temos também neuroinfecções crônicas, né? Como a micobactéria, né? Como os fungos e algumas outras doenças, né? Como neurocisticercose e toxoplasmose. Então, assim, são consideradas infecções crônicas. Então, quando nós falamos de meningite, a meningite ela é a menor fatia hoje dos serviços de líquor, é a meningite. Eu digo para você que hoje as doenças desmielizantes, como a esclerose múltipla, a neuromielite óptica, elas são hoje a maior fatia. Depois, nós temos as demências, né? Como Alzheimer, que vem crescendo, as pesquisas dos biomarcadores das doenças de Alzheimer, que vem crescendo muito. E, por último, realmente, as meningites. E aí também, é claro, vai depender muito do serviço. Por exemplo, quem trabalha, nós em Goiânia temos um hospital que é o Hospital de Doenças Tropicais. Esse hospital é um hospital especializado em doenças infecciosas. Então, a maior fatia de líquor deles vão ser as punções, né, para o diagnóstico das meningites agudas, né, e dentre elas também as crônicas e por aí vai. Então, as doenças infecciosas para esse grupo vai ser a maior fatia. Mas quando nós falamos de um laboratório que recebe de forma uniforme, né, que recebe todos os tipos de amostra, todas as indicações, a meningite realmente é a que tem a menor fatia dentro desse gráfico de estatísticas, né, de volume de amostra dentro do laboratório. Então, as doenças desmielizantes hoje, e possivelmente as demências, é que vão ter a maior fatia, né, das punções de líquor no futuro.